Olá pessoal, sou o professor Cirlei. Estamos aqui para iniciar a aula da segunda semana de materiais 1. Vamos começar aqui no item 7 da apostila de vocês, metais não ferrosos, ou seja, aqueles metais que não têm o ferro em sua liga. Começamos com um bem famoso, o alumínio. Quem não conhece o alumínio, né? Principal característica, né? Voltamos lá na característica. Olha, conduz o que? A energia térmica, né? Ele é bom condutor ali, ou é bom também, ele segura ali, transfere a energia muito rápido. Nós temos a latinha de cerveja, né? A latinha de refrigerante, que é feita de alumínio. Então, vem falando sobre a produção do alumínio, as aplicações do alumínio. Nós temos aqui, ó, os tipos de alumínio e o que cada um serve, né? O 1050, por exemplo, aqui, ó, alta resistência à corrosão e excelente conformabilidade. É utilizado em indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias. O 1100, fácil soldagem, boa resposta à anodização decorativa, sendo empregado na fabricação de utensílios domésticos, refrigeração, que são o quê? Trocadores de calor em geral. Você vai ver que são vários tipos de alumínio que são trabalhados. Aí muita gente me pergunta quando eu falo sobre o alumínio: professor, mas aquela folhinha de papel alumínio, é alumínio mesmo? O alumínio, pessoal, ele tem um arranjo que é o chamado arranjo CFC. Ele é muito fácil de ser laminado a frio. E aquela folhinha fina é sim o alumínio que foi passando por um processo de laminação e foi ficando fino, até chegar à folha de alumínio. Você tem a ligação dele, porém você vai fazendo passes de laminação até ele ficar fininho, tá? O alumínio, ele é o que? Um metal não ferroso, mas ele também, muita gente pensa que o ímã não gruda, não é metal. Opa, calma aí. Lá, o ímã, ele gruda nos materiais que constituem o que? Ferro. Que tem ferro, o ímã gruda. Se você for olhar aqui e ler sobre alumínio, você vai saber que ele é não magnético, né? Ele não consegue ser magnetizado ali pelo ímã. Vocês vão ver, tem várias identificações aqui de alumínio e a aplicação de cada um deles, a característica do alumínio, a apostila traz, a anodização, que é um processo, a limpeza do alumínio e terminamos aqui a parte e entramos no cobre e suas ligas. Cobre, logo falamos em cobre, pensamos em quê? Fio. Fio de quê? De eletricidade, né? A parte onde nós trabalhamos aí o quê? Transporte de energia elétrica. Então, você logo pode perceber que uma das características do cobre é o que? Boa condutividade, né? Elétrica. Ele transmite, né? Ele deixa a energia passar com grande facilidade. O cobre também pode ser aplicado na fabricação de tubulações. Ah, professor, isso está em desuso. Pessoal, as tubulações, no caso doméstica, sim, elas estão em desuso. A parte do cobre, PVC, ele chegou, né, que é um polímero, ele chegou tomando espaço. Mas ainda é muito utilizado o cobre em algumas instalações industriais, porque se vocês dando uma lidinha aqui, vocês vão ver que ele tem algumas propriedades que ajudam na parte da utilização do cobre na tubulação, certo? Aí vem falando sobre o cobre, as propriedades dele, né? O peso específico, o ponto de fusão do cobre. Você tem aqui as principais características e você pode encontrar o cobre puro ou o cobre misturado com um outro elemento, que ele vai gerar outro tipo de material. Vou estar falando logo aqui na frente. Fala sobre os principais tipos de cobre que você tem, certo? E aqui, nós temos aqui, ó, ligas de cobre de baixo teor em liga, certo? Fala também cada um deles, por exemplo, cobre com cromo, certo? Ó, cerca de 0,8% de cromo,
presta-se o tratamento de endurecimento por precipitação, aquecimento a cerca de 1000 graus Celsius durante 15 minutos resfriado em água e reaquecido entre 400 e 500 graus durante tempos mais ou menos longos, ao qual provoca elevada resistência mecânica, uma característica que você dá ao cobre quando você adiciona aí o cromo a ele, certo? Então vocês vão ver vários exemplos aqui. O latão, ó, os latões comuns são ligas de cobre mais o elemento zinco, certo? E aí você tem a porcentagem de cada um, que você faz a mistura. Você vai ter aqui, por exemplo, o cobre zinco 95,5, o cobre zinco 95,10. Cada um tem aqui, ó, a sua aplicação. Ó, vamos ver aqui, o cobre zinco 80-20, ou latão comum, com aplicações semelhantes às ligas anteriores, que nós temos aqui, ó. Também chamado de latão vermelho, com características de aplicações semelhantes às ligas anteriores. São as características que nós temos aí sobre o cobre zinco, certo? Que é a parte do latão. Muitas conexões elétricas nós temos elas em latão. Por quê? Por eu ter o cobre e o zinco junto, eu tenho também ali uma boa condutividade elétrica, certo? E ele é muito mais barato do que o cobre puro, né? Todo mundo sabe que o cobre puro ele tem um valor elevado. O latão, com certeza, a gente chama ele de pobrezinho. Pobrezinho por quê? É uma liga de cobre com zinco, certo? Ele tem ali o seu valor bem menos expressivo. Vindo aqui, ó, continuamos no item 7.4, o bronze. O bronze é a liga de cobre mais estanho. Pode ser de 2 a 10% de estanho no cobre. Eu tenho ali as propriedades e aplicação do bronze, certo? Aí aqui, ó, principais aplicações do bronze, tem o bronze aqui 98,2, 96,4, 95,5. Vocês vão ver ali cada um e cada aplicação deles. Eu tenho aqui, ó, ligas de cupro-níquel, principais aplicações das ligas de níquel. Quando eles falam ligas, pessoal, é que eu estou fazendo o quê? Eu estou misturando dois tipos de metais não ferrosos. Eu estou fazendo essa ligação entre eles. Eu faço uma mistura e obtenho um material que é a mistura entre a porcentagem de um com a porcentagem de outro, que vai me gerar outro material com características diferentes, ou se pelo menos semelhantes, com um valor menor. Então eu consigo trabalhar isso aí. Temos aqui o chumbo. O chumbo é o metal mais antigo, né, que nós temos, que o pessoal trabalha com ele. O chumbo ele tem uma zona de fusão, né, ele funde a 327 graus. Você pode ver que é baixo, 327 graus, comparado com aço, que é 1300 e alguma coisa. Nós temos aí essa diferença entre um e outro. Então, chumbo, o estanho. O estanho tem baixo ponto de fusão, 232 graus Celsius. O estanho possui ainda uma grande ductilidade e boa soldabilidade. Estanho, se vocês, quem já conhece um pouquinho de eletrônica, vai saber que aquelas soldinhas onde a gente faz lá para corrigir, às vezes, um circuito eletrônico, ela é chamada de estanho, certo? Ele derrete fácil pelo ferro de solda que você vai fazer ali. Vai também, às vezes, fazer a solda entre dois fios, utiliza o estanho. O zinco, muito usado em galvanização. Se alguém já ouviu falar sobre um aço galvanizado, certo? Ele passou por um processo de banho de zinco, certo? Ele ganhou ali uma superfície de zinco. E ele é o quê? Quando eu faço uma galvanização, é que eu não quero que esse material oxide com facilidade. E o zinco ele tem essa característica de não deixar o material ser corroído com mais facilidade, ou seja, enferrujar com facilidade. Que
o zinco, com o tempo que você vai, com a própria umidade do ar, ele cria uma película protetora ali que impede essa oxidação, essa aceleração na oxidação do material. Temos o níquel, vocês vão ver aqui, isso tudo que eu estou falando para vocês, tem aqui descrito na apostila, tá? O níquel, por exemplo, seu ponto de fusão já é alto, é 1455 graus. Suas principais aplicações são feitas de revestimento protetor de aço, que é a niquelação. É bem semelhante à galvanização. Cria-se uma camada protetora no material que você quer estar ali protegendo ou de uma oxidação ou de outro tipo de ataque do material. O magnésio é materiais leves, quem conhece, às vezes tem ligas, né, peças feitas de um material magnésio. Ele se substitui o aço porque ele tem uma resistência à tração bacana e ele é muito mais leve do que o aço. Onde você pode encontrar peças de magnésio são no próprio motor do carro ali, onde você tem essa liga de magnésio, fazendo o que? Trocando, ao invés de usar o ferro fundido, utiliza-se o magnésio para o carro se tornar um pouco mais leve. O titânio, muita gente ouve falar do titânio, que é o metal do futuro, porque ele é o único metal realmente imune à ação corrosiva da água do mar, ele não enferruja com a água do mar, certo? E ele tem várias características ali, ó, tem um alto ponto de fusão, ele tem uma grande resistência, então vocês vão estar vendo aqui bastante sobre o titânio também. Com isso, vocês vão ter alguns exercícios logo após todas essas explicações do tutor. E para fechar, é uma metalurgia nova, que é a metalurgia do pó, certo? Onde você trabalha aí com o pó mesmo em si, certo? Ele passa por um processo de sintetização, que é o que? Você vai aglomerar esse pó, vai fazer ele transformar em um material, e alguns exemplos aqui, né? Uns objetivos da metalurgia do pó é a obtenção de metais refratários, ligas pesadas, metal duros, materiais porosos. Você vai ter aqui a explicação de que é com propriedades a metalurgia do pó, que é um trabalho novo que vocês vão estar vendo, é uma tecnologia que requer também bastante conhecimento. Pessoal, com isso nós finalizamos a apostila de materiais 1, né, com a nossa segunda semana. Espero que vocês tenham bons estudos, não fiquem com dúvidas, sempre procurem um tutor de vocês, e bons estudos e até a próxima.